Eu tinha medo de querer fazer medicina, em função da concorrência, em função da dificuldade de entrar em qualquer lugar do país, em função de já ter feito uma faculdade anteriormente e não ter sido exatamente como eu queria. Prestei o primeiro ano de vestibular, não consegui, prestei o segundo, não consegui. Eu engravidei no terceiro ano de cursinho, fiquei muito feliz e no final daquele ano, grávida, barriguda, eu passei no vestibular da PUC para medicina. Então eu sou a Lisiane Balbinot, sou mãe de gêmeas e eu comecei a faculdade com quase 30 anos, indo para o 6º período da faculdade. E eu queria mostrar um pouquinho para vocês, vamos lá? Eu queria PUC, eu nem fazia federal no vestibular. Eu queria muito estudar aqui. A primeira vez que eu entrei na PUC, eu tinha certeza que era aqui que eu queria estudar. Eu amo o campus, eu me via aqui. Eu sempre soube que eu fui destinada ao cuidado. E aí eu botei todas as minhas energias na PUC. E eu fiz todas as provas e o que eu me lembro era assim, meu pai vinha, era 11 horas da noite e ele me dizia, chega, Mi, vamos dormir. E eu dizia pra ele, só mais uma. PUC era o que eu sempre quis, desde o início. E eu sou a Mirella, tenho 26 anos, sou daqui de Porto Alegre. Estou no fim do 5º ano do internato, entrando pro 6º. Oi, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda Secato. Eu sou de Caxias e vim para Porto Alegre para estudar aqui na PUC. Estou indo pro 7º semestre agora, 7º período, como chamam. E vou mostrar um pouquinho para vocês de como é a nossa rotina aqui. Lá em 1967, o então reitor da época, o irmão José Otão, recebeu uma carta do então ministro da Saúde daquela época e ele falava da necessidade do nosso estado de formar novos profissionais. Ele deu essa deixa assim para a PUC para eles abrirem uma faculdade de medicina. Então no ano seguinte, em 1970, a PUC inaugurou a faculdade de medicina. E nesse mesmo ano eles começaram a construir o Hospital Universitário da PUC. E ele então tem o nome de Hospital São Lucas da PUC, em homenagem ao apóstolo São Lucas. E em 1988, a universidade terminou de construir o centro clínico. Então, aos poucos, a universidade foi aumentando a estrutura, né, do hospital. Hoje em dia a PUC oferece 3 modalidades. Na primeira modalidade tu faz só o vestibular da PUC, na segunda modalidade tu pode fazer só o Enem e a terceira modalidade é usar as duas coisas, fazer o vestibular da PUC e usar a nota do Enem também para valer como porta de entrada para a faculdade. O vestibular em si, como é que ele funciona? Ele acontece num final de semana, são 2 dias de prova. No primeiro dia tu tem provas de português e literatura, redação, geografia e história. E no segundo dia tem matemática e física, química e biologia e línguas. E normalmente são 10 questões por área. A inscrição para o vestibular ela tem o valor de R$100, mas se tu faz um passeio pelo campus, eles chamam de Open Campus, tem um desconto na inscrição do vestibular e ela fica pelo valor de R$50. As provas do vestibular em si, elas abordam assim questões mais do nosso estado e da região sul do nosso país, mas também, como todas as outras provas, fala do todo do nosso país e do mundo, né? O vestibular da PUC para medicina, ele só abre uma vez por ano, então tem só vestibular de verão para medicina na PUC. Então, passando o vestibular, quando a gente vê o nosso nome no listão lá, é uma alegria assim, ó, maravilhosa. E vem toda aquela expectativa para a gente sofrer o trote dos nossos veteranos. A medicina também da PUC oferece um trote solidário, onde todos os bichos eles são convidados a fazer uma doação de sangue. A gente ainda arrecada alimentos não perecíveis para instituições de caridade da cidade. E depois do trote, depois que passa toda essa farra, essa semana de festas, porque é uma semana de muita confraternização, muitas festas, aí começa realmente as aulas e é para valer. O negócio é puxado desde o primeiro dia de aula. Aí começa a primeira aula de anatomia, a primeira aula de biofísica, bioquímica e tem que pegar nos estudos muito forte. Bom, então, gente, acabei de tomar meu cafezinho. Vamos dar mais uma passeada, conhecer mais um pouco da faculdade. Vamos lá com a gente? Eu moro num bairro que é familiar, assim, e daí realmente, para quem tem carro, vale muito a pena,
porque tem coisas com preços super acessíveis, assim. E a facilidade aqui da PUC é que a gente tem essa baita avenida, que é a Avenida Ipiranga, e tem muito ônibus passando aqui. Então, de qualquer lugar que tu venha de Porto Alegre, tu tem acessibilidade. E além da Ipiranga, tem uma outra avenida, que é a Bento Gonçalves, que também tem muito ônibus. Então, eu venho de ônibus pra cá, me dá assim 10, 15 minutos. É quase o mesmo tempo de vir de carro. O bairro onde a maioria das pessoas mora é no Bonfim, que é um bairro mais central, bastante perto de festas, etc. Tem bastante acesso ao ônibus. São prédios mais antigos, assim. Quem vem mais realmente só para faculdade, tem alguns prédios aqui que é basicamente só estudante. Apartamentos de um quarto. Eu comecei a olhar umas moradias estudantis que tem mais longe do centro, mais próximos da PUC. E aí eles têm uns conjuntos de casas de alvenaria que são bem modestos, assim, mas super completos. Eu vi em torno de R$800 para tu morar sozinho, mas sempre pode ficar mais barato se tu quiser dividir. Então a gente tem esse espaço aqui que a gente almoça, quem traz marmita pode parar para almoçar aqui, esquentar no micro, tomar um cafezinho depois. No geral, em termos de horário, a gente fica aqui na PUC das 8 da manhã às 6 da tarde, com uma hora de intervalo de almoço, assim, que a gente pode trazer almoço de casa, deixar na geladeira, esquentar, ou pode almoçar no refeitório. Quem é doutorando ganha um crachá que tem acesso gratuitamente ao refeitório e come com todos os funcionários do hospital. Se tu quer uma comida um pouco melhor, tem um restaurante aqui dentro do território do hospital, e lá do outro lado onde fica a faculdade tem muitos restaurantes. Tem assim, uns 10, eu acho, para mais, tem até um Subway. O estacionamento, quem está no internato não precisa pagar o estacionamento. E quando tu é acadêmico, tu tem muito tempo livre, liberado, pode ir pra casa, pode até matar aula, mas pra quem tá no internato, não, tem que ficar aqui. A gente tem até as camas aqui pro pessoal que quer tirar um soninho lá depois do almoço, pra aguentar mais o turno da tarde, depois aguentar o plantão. A gente tem O ciclo básico da faculdade começa na Faculdade de Biociências. E então lá são as aulas teóricas, cada uma tem os seus laboratórios, as suas salas. A turma se forma com 91 pessoas normalmente, né? Às vezes tem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Todas as disciplinas há uma divisão da grande turma em 4 subturmas. Então, assim, no começo da faculdade a gente tem muita matéria, muita hora-aula, turno integral, né? A gente passa o dia na faculdade, aí depois chega em casa e ainda tem que estudar bastante. E a gente fica naquela ansiedade de começar de uma vez a parte mais clínica da faculdade. Os pontos positivos que a PUC oferece para os estudantes de medicina são algumas alternativas para não deixar o ciclo básico tão maçante, tão monótono, só com aulas expositivas. Você pode fazer estágio de férias no hospital, sem custo, é só se inscrever, entrar com algum professor para fazer alguma pesquisa, inclusive ganhar bolsa de pesquisa. A PUC ela incentiva muito o intercâmbio internacional. Eu, por exemplo, através da faculdade eu já fiz 2 intercâmbios. Eu já fui para um estágio de férias na Holanda e agora eu passei um mês num hospital na Flórida, numa equipe de infectologia, acompanhando médicos residentes, os profissionais formados. E algumas vezes eles ajudam com o custo. Tem um prêmio que eles fornecem, que é o Leonel Lerner, que são 3 meses para estagiar em Miami e eles pagam para te ajudar com os custos, além do curso lá. E uma outra experiência que eu tive é a mobilidade acadêmica. Tu passa por todo um processo seletivo, abrem editais, 2 editais pelo menos por ano. Então eu fico pagando a PUC. Se eu for fazer uma cadeira de 16 créditos, por exemplo, eu pago os 16 créditos aqui, mas eu faço ela fora do país e não preciso pagar a universidade lá. E daí volto e reaproveito o que eu fiz aqui. E além de todas essas oportunidades, sem contar a monitoria e ligas acadêmicas que a PUC oferece, tem umas opções de cursos que Porto Alegre oferece, como o CIT. Tu é selecionado, se tu passar, tu vai trabalhar fazendo plantões de 12 horas e tu pode ganhar de 800 a 1.000 e poucos reais por mês. R$1.500. E além do CIT, tem também a Central de Transplantes. E aqui dá para fazer pesquisa de 2 jeitos, ou voluntária, chamam de PEGA, que faz exatamente a mesma coisa do que um bolsista de iniciação científica, e a bolsa de iniciação científica, que a gente ganha R$400 por mês, além da monitoria que aqui na PUC é meio desvalorizado, assim, aqui é R$90 por semestre.
Então, aqui no hospital é onde a gente tem a maior parte das aulas quando acaba o ciclo básico, começa a ter as clínicas. A gente tem as aulas teóricas lá mesmo, tem as salas de aulas ali. E é quando a gente começa a acompanhar as equipes, as especialidades. No fim de segundo e terceiro ano a gente tem já a semiologia, que a gente começa a ter contato com os pacientes. E vai até o quarto ano, em que a gente passa pelo básico da medicina, que é cirurgia, clínica, gineco e pediatria. O bom é que as aulas são todas no terceiro andar, a gente tem um espaço com salas de aula, biblioteca de medicina, tem até assim uma cafeteira, o diretor da faculdade de medicina está ali no terceiro andar, junto com os secretários, então a gente está dentro do hospital. Essa parte é muito interessante, porque até então a gente estava do outro lado, muito distante, e agora é tudo aqui. Tu está no hospital, tu está na sala de aula, tu sai, tu vai para o ambulatório, daí tu pode ir no refeitório, é tudo muito integrado. A gente ainda tem outras opções de atendimento fora do hospital, que seria a Vila Fátima, que é um posto de saúde que a PUC oferece para aquela população daquela vila. E a gente faz um trabalho muito bacana lá de saúde primária. A gente ainda tem outros postos pela cidade de Porto Alegre, o posto do Bom Jesus, que trabalha muito com dependência química. A comunidade conta com o nosso trabalho lá nesses lugares. E aqui para onde a gente está vindo, é o Laboratório de Habilidades, que é onde a gente começa a ter coisas práticas e realmente treinar habilidades básicas que todo estudante de medicina tem que ter. Ele foi por muitos anos integrado à pesquisa, que ficavam os ratos da pesquisa, os animais que o pessoal usava. E aí construíram esse novo prédio, que é bem novinho, tem uns 2, 3 anos. E toda essa parte de pesquisa passou para cá. E aí esse prédio aqui que vocês estão vendo, que a gente vai entrar agora, ele ficou mais para os estudantes de medicina e para a prática. A gente tem a cadeira de trauma e emergência e a gente tem técnica operatória aqui também. A gente começa treinando sutura, a gente se divide nas mesas e a gente também tem as salas de aula. Tem essa sala de aula que é bem novinha, acabou de ser reformada. Muitas vezes a gente tem aula aqui, uma primeira etapa, e depois a gente vem para a prática nesse espaço. A PUC ela tem muita prova prática, a gente tem banco oral, tem prova prática. E os professores simulam um caso e a gente tem que tratar o paciente como se tivesse recebido o paciente no consultório. Quando a gente está passando em cada ciclo, o final desse ciclo, inclusive no internato, continua assim. A gente tem uma prova teórica e uma banca oral. A banca oral funciona, a gente tem determinados conteúdos, a gente chega lá, sorteia um caso e a gente precisa saber tudo desse caso. Saber fazer diagnóstico, conduta, diagnóstico diferencial, todas essas coisas. É bem legal porque é uma forma deles avaliarem e nos prepararem para trabalhar sob pressão. Isso aqui a gente simula a cirurgia por vídeo. Para quem quer cirurgia é muito bom, porque é um jeito de começar a desenvolver suas habilidades de destreza. Aqui a gente tem as simulações realísticas, que um aluno está caracterizado como alguém que sofreu um acidente, e é sempre um aluno simulando com alguém que é um enfermeiro. A gente vem e tem que atender o caso. Os bonecos, eles são, na verdade, de alta tecnologia. Se a gente quiser ligar ele no computador e simular, por exemplo, ele está com tal patologia, a gente pode fazer a ausculta pulmonar nele e a gente vai ouvir os ruídos. A gente pode pegar o pulso dele e a gente vai sentir o pulso. E o professor que está coordenando o caso, ele pode alterar. Ele altera a frequência cardíaca, ele altera a frequência respiratória. O boneco, ele fala contigo, ele faz ruídos. Eu acho que é muito positivo a gente ter essa experiência aqui, porque é um jeito de automatizar a conduta. Então, assim, eu vou praticar tanto aqui e nessas situações que talvez quando eu for para a vida real já seja uma coisa automática e eu já saiba que passos que eu tenho que seguir naquele momento de estresse. Com certeza, aqui dentro desse laboratório tem milhões de reais, milhões. Esses bonecos são extremamente caros, a gente tem muitos bonecos. Eu acho que é uma das coisas que vale pagar a mensalidade, porque a gente vê o retorno de verdade. A gente vem com a maca para transporte e a gente aprende a tirar o paciente do acidente do carro sem causar novas lesões ou piorar as possíveis lesões que ele já apresenta. E acho que é mais uma das coisas que a faculdade, junto com a Liga do Trauma, oferecem para a gente estar preparado para situações da vida real. No internato, a faculdade exige que a gente permaneça em atividade no hospital durante pelo menos 75% do tempo do estágio, que seriam 3 de 4 meses. O ponto positivo é que a gente obrigatoriamente vai passar por vários aspectos de uma especialidade.
Se a gente passa pela pediatria, por exemplo, os professores têm certeza que a gente fez atendimento nos ambulatórios, que a gente fez atendimento na unidade básica de saúde, que a gente participou da neonatologia, que a gente participou de alguma especialidade. Então é bem completo o conteúdo que a gente é exposto. Em contrapartida, a gente não tem muita mobilidade, só um dos meses dos 4 a gente pode fazer o estágio fora. Mas esse estágio fora pode ser em qualquer lugar do mundo que a gente queira, qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar de Porto Alegre. Falando da pediatria em específico, aqui a PUC tem um vínculo com uma universidade em Moçambique, então é bem legal. Quem está na pediatria, às vezes, gosta de fazer estágio lá. E é sempre tudo muito conversável, assim, se tu tem interesse em fazer 2 estágios dos 4 fora, e tu tem um bom vínculo com o teu professor, é uma coisa que pode ser discutida e a brecha pode ser aberta para ti, porque o que eles querem é que a gente aproveite bem o nosso internato. Então, agora a gente está num dos nossos ambulatórios padrão. Quando a gente está no 3º e no 4º ano, a nossa rotina é basicamente essa. A gente começa a ter acesso às especialidades por aqui. Vem para o ambulatório, a gente tem os pacientes agendados e os alunos nos consultórios lá dentro vão atender, discutir com o professor responsável, com o preceptor que está ali. Mas é aqui. Os consultórios, eles são divididos, não é só para a equipe médica. Aqui, por exemplo, a gente tem o pessoal da fisioterapia, que usa esses artigos para trabalhar com criança, o pessoal da fono, da psicologia, todas as áreas da saúde usufruem desse espaço, assim como o pessoal da medicina. Nós estamos agora na sede do Diretório Acadêmico Garcia do Prado e acontece o seguinte, a gente não tem um prédio da medicina aqui. Então, os alunos da medicina frequentam o prédio 11, que é o prédio das ciências biológicas. E há muitos anos atrás, os alunos estavam reivindicando que eles não tinham um espaço para frequentar aqui no hospital. Então, aconteceu que tinha essa pessoa, que era o Garcia do Prado, e deu de presente. Tudo que vocês veem aqui é mérito dos alunos. Através de todos os eventos que a gente faz, a gente junta dinheiro para investir aqui dentro. Quem direciona o nosso lazer, normalmente, são os nossos 2 órgãos estudantis, que é a Atlética, que é o DEP, e é o Diretório Acadêmico, que é o DAGP. Começando pela promoção da saúde pelos esportes. Então a gente tem treinos semanais com treinador, a Atlética banca o treino, tem os materiais, tem colete. E o aluno, normalmente, ele tem que pagar só uma parte da quadra, porque a gente tem o parque esportivo, que tem todas as quadras. A gente tem desconto para estudante, mas mesmo assim tem um custo. A gente precisa pagar. Para entrar nos times da Atlética, a gente não tem seleção nenhuma, é só o aluno ter interesse de querer treinar e participar. A Atlética apoia, mas é uma iniciativa do diretório que começou esse ano. É sempre a última quinta-feira do mês. A gente junta a galera ali na rua para incentivo da arte dentro da medicina. Então a gente tem um evento que é da Atlética do Diretório juntos, que é o Puckstock, por exemplo. É o festival de bandas da medicina. E o evento está tão grande que a gente tem que escolher as bandas. A gente não consegue que todas as bandas se apresentem. O Open Bar do Espartano, ele já é um clássico. Tradição, todo mundo conhece. E o nosso principal evento é o Internet, que a gente reúne todas as faculdades do sul do Brasil e a gente fornece open bar de cerveja 24 horas por dia durante 4 dias de evento. E aí, gente, foi um prazer mostrar pra vocês a melhor privada do país. Espero que vocês tenham gostado, que venham sempre pra cá quando tiverem na dúvida e a PUC-RS vai estar sempre esperando por vocês. Se vocês quiserem ver um resumo, é aqui embaixo. Se quiser comparar a gente com qualquer outra universidade, também aqui embaixo é só clicar no botão e aí vocês podem ver que a nossa realmente é a melhor universidade privada do Brasil. Então tá, galera, terminamos por hoje, acabou o dia, vou lá ver minhas pequenininhas, tô com saudade delas. Se vocês gostaram, curtam aqui embaixo, podem comentar que a gente responde rapidinho, porque eu sou medicina, e você? Eu sou medicina, e você?